nosso próximo conteúdo, né, a gente quer trazer uma visão do nosso conselho. A gente tem um conselho de conteúdo, a Vivi lidera essa iniciativa, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho agora nos próximos minutos sobre essa mudança no comportamento do consumidor e as mudanças no varejo físico e online. Para mim é uma alegria super especial apresentar esse cara que tem mais de 20 anos de experiência, né? Já passou por inúmeros cenários aí incríveis e durante muito tempo me deu muito trabalho, eu gostava muito quando ele fazia isso. Agora, com essa coisa da pandemia, a gente está mais afastado, dá vontade de dar um abraço, infelizmente a gente ainda não consegue. Tá? Mas para falar um pouquinho, então, do ponto de vista do futuro do comércio, o que vai acontecer daqui para frente, eu quero convidar nosso conselheiro, meu grande amigo, Rodrigo Marucho. Bem-vindo, Marucho. Fala, Samuca, tudo bem? Beleza, Saudade, cara. Que Saudade alegria. de todos aí. Que alegria estar com você aqui. O palco é Muito seu. bom. Obrigado. Valeu. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde para todos os amigos que estão nos assistindo, para o pessoal do Paraná, que sempre me acolheu com muito carinho. Todas as vezes que eu fui fazer alguma palestra ou dar alguma aula, sempre fui muito bem recebido, adoro esse lugar. E estou muito feliz de ver os números, né, que foram apresentados até aqui, que mostram o quanto que o Paraná está puxando, né, alavancando aí os negócios no digital. E a gente fica muito feliz de ver o movimento todo acontecer. Bom, em nome do nosso conselho, do Conselho da E-Commerce Brasil, vou aqui representar várias personalidades aqui que ajudam de alguma maneira com conteúdo a fazer eventos como esse, a fazer o e-commerce no Brasil. É uma grande honra poder representá-los aqui na minha fala. E eu espero passar algumas coisas de úteis aí para o pessoal que está nos vendo, para você que está nos assistindo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do comércio, né? Sem bola de cristal, sem nada assim, a gente vai conversar sobre alguns pontos. Há muitas coisas a falar, mas nesse tempo que a gente tem aqui disponível, vou procurar pontuar questões bem fundamentais. Para falar de futuro do comércio, vou falar de algumas coisas que para fazer com que o comércio dê futuro. A verdade, eu espero muito que todos que estão no comércio hoje consigam ter um comércio de futuro, né? Que consigam prosperar e continuar fazendo acontecer os seus negócios, abraçando algumas frentes que vão surgir como oportunidades, com certeza, principalmente através do digital, através de comércio eletrônico. Mas é importante dizer que assim, o futuro do comércio ele acontece e existe um comércio hoje porque, de alguma maneira, você conduziu ou construiu como líder ou não, trouxe essa empresa até esse momento, porque tem um DNA de comércio, tem um DNA de comerciante, né? O DNA do varejo não pode ser esquecido. Então, independente do que vai ser o futuro desse comércio, o nosso DNA não pode ser alterado, que é servir bem o cliente, saber ofertar aquilo que realmente é necessário para aquele cara, saber conversar, como poucos especialistas sabem, com o nosso público consumidor, que muitas vezes é mais regionalizado, tem culturas diferentes, mas essa essência que faz de um bom comerciante, que a gente lembra aquela venda, a vendinha da esquina, que o dono conhecia os seus clientes, ele tratava cada um à sua maneira, tudo isso não perde-se, né? Tudo isso não deixa de existir, pelo contrário, a gente tem a capacidade de colocar isso de forma mais exponencial, com tecnologia e afins. Então, o que vai gerar de antemão no futuro do comércio é comerciantes com DNA de comerciante, sem dúvida nenhuma, que não se esqueçam disso. Quando começa a colocar muitas ideias assim no caminho, muitas tendências, muitas inovações, eu vejo algumas empresas perdendo o seu essencial, perdendo o seu DNA. Então, esse alerta, para começar, acho que é fundamental a gente refletir. Não deixamos de ser comerciantes, não deixemos. O importante é isso. Agora, dentro desses pilares de futuro que a gente olha, que a gente vislumbra, a gente consegue olhar muito para a questão de tecnologia e também para comportamento do nosso público, né? Para a forma como a gente se relaciona. Acho que são dois pilares legais para a gente falar nesse tempo disponível. O primeiro pilar, que é a questão da tecnologia, ela é muito interessante porque a tecnologia ela precisa ser visto como em primeiro momento, em primeira instância, como um meio para atingir determinados objetivos, não necessariamente um fim. Porque muitas vezes a gente entende que abrir um comércio eletrônico, ter uma loja online é a solução da questão, mas na verdade é mais uma forma de intermediação de um processo que ainda é o meu core, ainda é meu DNA. Então, a tecnologia ela vem cada vez mais trilhando o on e o off e permeando os dois, quer dizer, ajudando nessa integração. O futuro do comércio, provavelmente, é bastante tecnológico, mas com esse viés de uso das ferramentas da maneira correta e não as ferramentas nos utilizarem, né? A gente, como estrategista de comércio, fazer com que isso trabalhe a nosso favor, isso é importante. Mas então a gente percebe
uma tendência de grandes varejistas já se posicionando como empresa de tecnologia, por exemplo. Então, você vê esses caras já se colocando como, eu sou um cara que tem a tecnologia dentro de casa, então tem os labs, né? Muitas empresas já estão formando seus times para desenvolvimento, etc., de uma maneira que elas consigam construir soluções cada vez mais direcionadas para suas estratégias, cada vez mais aderentes com as suas necessidades de negócio, e fazendo isso acontecer. Então, acabam os intermediários de tecnologia? De forma alguma, mas esses caras eles já têm uma preocupação acima da média, de além de ser bom comerciante, também ser bom em tecnologia, porque é parte inerente do DNA a partir de então. Então, essa é uma evolução que a gente prevê aí para o futuro, principalmente, já acontecendo para alguns casos, mas principalmente porque aí eu consigo trabalhar num negócio chamado dados. O foco em dados, ele essencialmente vai nos dar cada vez mais munição para poder fazer boas escolhas, boas decisões, e trabalhar com fatos e dados é fundamental para a gente não trabalhar só no achismo. É bacana que, assim, o varejista tradicional, ele tem anos de barriga no balcão, ele carrega muito conhecimento sobre consumo, sobre o consumidor. Ele sabe como esse cara se comporta, sabe como é que ele age, tem isso muito claro. Mas quando a gente fala de abrir novos canais, de entrar no e-commerce, a gente passa a falar com públicos novos, com públicos com comportamentos diferentes e que podem nos dar insights muito importantes para a tomada de decisão. Então, é muito importante que esse viés de tecnologia, mas principalmente para a gente aprender cada vez mais, trazer para dentro das nossas decisões a cultura de dados. Então, olhar muito para analytics, olhar muito para o que acontece com o meu consumidor, e assim eu consigo ir trazendo e traduzindo isso em novos negócios. Então, a tendência natural é cada vez mais o comerciante ser muito fera em dominar bem as tecnologias, se necessário, construir as próprias tecnologias em algum momento, mas, fundamentalmente, saber fazer uso e recurso dos dados que ela tem disponível. O cliente, quando a gente abre um e-commerce, por exemplo, ele deixa rastros o tempo inteiro dentro do nosso site, que é preciso saber fazer leituras e tornar isso experiências melhores para o cliente na ponta. Ou seja, ele está dizendo como ele quer ser bem atendido e a gente devolve isso para ele na forma de serviços e melhorias no nosso processo de venda. A mesma coisa vai acontecendo com a loja física, que também passa a ter essa conexão com a virtual, para a gente ter canais aqui trocando dados e informações que vão conversar. E aí, nessa conversa, eu vou tendo cada vez uma visão mais integralizada do que é esse meu consumidor. A título de curiosidade, quem quiser assistir, tem na Netflix, lançou recentemente um vídeo que chama Social Dilemma, que fala um pouco sobre isso, sobre como que as redes sociais coletam dados, como é que elas transformam isso, elas podem antecipar comportamento e etc. É um pouco disso do Social Dilemma, que aí tem a questão toda, né, de dilema da coisa em si, mas assim, todo esse conceito de data mining, de obtenção de dados, para poder transformar isso em negócios que a gente, como varejista, como comerciante, precisa também absorver de alguma maneira. Ou a gente vai acabar super dependente desses caras. Então, a ideia é que a gente possa também, no futuro do comércio, também se tornar bons estrategistas e bons caras de dados. Então, essa é uma visão interessante, um pilar importante. Falando sobre consumidor, o comportamento do consumidor, ele tende a sofrer algumas alterações, porque não só porque teve pandemia agora, que também altera-se bastante em alguma instância o comportamento, e outros nem tanto, depende muito de cada público ou cada região, mas o que a gente vê é que, de modo geral, a gente vive uma geração que a gente pode chamar de geração micro-ondas, que a gente não tem mais paciência para nada, tudo precisa ficar pronto em 3 minutos. Então, a gente quer, por isso que geração micro-ondas, a gente não tem mais paciência. Então, a gente ficou bem acostumado ou mal acostumado a obter coisas muito rápidas. Então, é natural que eu transfira isso também para o varejo. Eu quero que o comerciante resolva minhas dores, meus problemas e minhas necessidades com muita agilidade. Ou seja, que o comerciante passe, no futuro, cada vez a ser melhor estrategista no sentido de redução de fricção. Fricção, ou atrito, ou esforço, é tudo aquilo que o cliente precisa fazer, precisa colocar de tempo, de empenho, de vida para poder obter alguma coisa. E o futuro do comércio, naturalmente, vai ser um comércio cada vez mais fluido, cada vez mais leve, cada vez menos impactante na vida do seu cliente. Que quando haja impacto estrategicamente seja importante porque eu estou construindo relacionamento, mas não que haja impacto porque eu estou fazendo o cliente parar a vida dele por mim. Então, revisitar desde já
para já se preparar para esse futuro, revisitar desde já os nossos processos internos e tirar do colo do cliente tudo aquilo que ele não precisa pensar, não precisa fazer, é uma estratégia de longo prazo e duradoura para garantir um futuro do comércio, no comércio de futuro. Então, a gente precisa pensar isso com muita atenção. Isso é uma tendência natural. Vai ganhar o jogo quem reduz esforço. Recente, eu acho que no dia 9 agora, ou dia 10, a Fast Shop em São Paulo anunciou que ela vai entregar nas suas lojas físicas, no raio de 10 quilômetros, ela vai entregar usando o Uber, fez uma parceria com o Uber Direct e ela vai entregar em até 2 horas produtos de alto valor agregado, TVs e laptops, etc. Isso já é pensando nessa questão de redução de esforço, redução de atrito e facilidade para o cliente, porque o cliente ele não tem mais, não quer ter tempo disponível para poder consumir, a não ser que seja prazeroso. Então, toda essa experiência precisa ser pensada na redução desses atritos. Eu venho do comércio eletrônico há mais de 20 anos e eu lembro que para a gente era impensável imaginar que a gente entregaria para um cliente em menos de 2 dias. Não fazia sentido nesse processo. Hoje é uma realidade e se eu não conseguir atender isso, eu provavelmente estou fora do jogo. Então, essa redução de tempo, essa força que tem o agora, eu preciso agora, é agora que eu vou precisar obter. Isso a tecnologia precisa nos ajudar e nossas estratégias precisam também dar vazão para a gente conseguir fazer esse processo acontecer. Outra parte importante está se chamando de digital, né? O físico com o digital, essa mistura entre esses dois universos, como a Júlia falou agora recentemente no último slide dela, na palestra anterior, a gente tem essa conexão cada vez mais estabelecida e cada vez precisa ser mais bem trabalhada. Se eu tenho canais diferentes, canais digitais e canais físicos, eu preciso pensar nessa jornada, onde essa jornada ela se ajusta e se atualiza. Ela fica mais encurtada no futuro do varejo, ela fica mais simples, mas não menos poderosa. Porque, de novo, se eu estou reduzindo fricção, se eu estou reduzindo o tempo que o cara precisa, eu simplifiquei o processo, eu estou tornando essa experiência mais agradável. As experiências, elas são complementares, elas não são concorrentes, e eu preciso pensar estrategicamente esse meu cliente como sendo um ser que, numa jornada digital, transita por vários canais, podendo ou não fazer consumo em vários deles, podendo ou não usufruir das experiências de cada um deles. E essas experiências, elas precisam se complementar dentro de uma história que eu vou contar dentro da minha marca. Então, o estrategista de comércio para o futuro pensa nos dados, no comportamento, pensa na tecnologia, pensa em reduzir os esforços e melhorar os processos de venda para esse cliente, mas pensa também em como ele faz o consumo dele e cada vez aprimora mais essa entrega, que na verdade não deixa de ser o DNA do comerciante que sempre existiu, só que agora numa versão com upgrade, numa versão acelerada com o botão turbo do varejo eletrônico. Outra coisa importante é pensar que os dispositivos móveis entram inseridos cada vez mais de forma poderosa nisso tudo, como a gente viu nos dados do Ibit, a gente tem uma compra cada vez mais significativa utilizando os dispositivos, e isso independe de a pessoa estar em casa ou não, ela já existe o hábito natural já arraigado. A gente teve uma entrada de novos clientes muito poderosos, e esses clientes vêm para ficar, provavelmente a maioria deles, e esses caras já trazem esse consumo a partir de dispositivos móveis. Então, o futuro do comércio, diferente de quando a gente começou no e-commerce nacional lá atrás, que era baseado em desktop, o futuro do comércio pode ser em qualquer lugar, no bolso do cliente, e isso permanece cada vez mais poderoso. Então, não é mais sobre tanto o tamanho da tela, mas é sobre a experiência em cada tela, experiência em multitelas, experiência em uma série de formas que esse cliente escolher interagir comigo, e eu preciso estar disponível para esses dispositivos móveis lerem bem, conversarem bem com as minhas soluções de comércio e de tecnologia. Outra coisa são os meios de pagamento instantâneos, que vêm como uma vertente sólida, que podem tirar do jogo algumas necessidades de banco, ou até, de repente, de ter boleto no futuro. Então, a gente vê cada vez mais os pagamentos instantâneos entrando no circuito como uma tendência de futuro muito poderosa, facilitando a nossa vida para receber valores, facilitando a vida do cliente também, porque reduz esforço e dá mais abertura para clientes talvez não bancarizados. Então, num resumo geral, né, para a gente poder abrir aqui um pouquinho para bate-papo, eu gostaria eu acredito que eu possa ter abordado aqui alguns pontos que refletem um pouquinho do que a gente tem de perspectiva para o que vem acontecer. Essencialmente, não perca seu DNA, continue desenvolvendo ele para você permanecer ativo no futuro, mas leia bem tecnologia, leia bem comportamento, faça isso tudo se conversar, reduz o esforço do cliente e fique atento com todos os processos que a gente precisa cada vez mais entregar com uma forma produtiva para continuar viável
e que esse evento, com certeza, ao longo de todas as palestras que você vai assistir, vai complementar essa fala, vai trazer mais dados e mais subsídios ainda, para ao final dele, com certeza, você ter uma lição de casa bem desenhada para poder sair ativamente fazendo o negócio seu acontecer cada vez mais. Bom, obrigado pelo tempo, estou à disposição aí dos amigos para a gente conversar. Ô Marucho, nessa velocidade que você falou aí, já deu para o pessoal entender a velocidade das mudanças que estão acontecendo. Antes até da gente falar de perguntas propriamente, tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Você sempre fala uma coisa que é a mudança do PDV para PDE. Né? Eu acho que valeria muito a pena você falar um pouquinho disso, porque nesse momento em que a gente teve tantas mudanças num prazo de tempo tão curto, acho que vale a pena aí você contribuir com isso para levar essa visão para quem está assistindo a gente. Legal, a gente gosta muito dessa ideia de que o ponto de venda ele está com os dias contados, é o futuro do comércio, né? Pontos de venda estão com os dias contados não significa que as lojas físicas vão fechar. Então, com dias contados, o formato, né, PDV padrão, caixa, o que a gente está falando é o PDE, que é o ponto de experiência. Então, trocar um pouquinho, né, o que é só PDV para PDE, significa que a gente vai transformando cada vez mais as lojas físicas em pontos quando eu tenho clientes ali, eles estão ali porque eles recebem uma série de benefícios, outros que não só a compra em si. E isso é uma construção que a gente deve fazer no nosso planejamento estratégico para poder manter negócios viáveis a longo prazo. Bem lembrado, Samuca, é verdade, está muito dentro dessa ideia da jornada, né, do comportamento do cliente, e essa questão de que os canais eles são muito bacanas de trabalhar em conjunto, né? Tanto é que vários varejistas só.com passaram a comprar lojas físicas para também terem mais possibilidades de experiências, né, com o seu cliente, além da experiência só online. E não que você só tem online e você está fora do jogo, mas isso é uma necessidade estratégica que muitos foram buscar exatamente para poder criar os seus PDEs. Bem lembrado. Pois é, cada vez mais a gente percebe, né, com muita clareza que o consumidor é que dita as regras. Se o consumidor quer viver melhores experiências, o comércio tem que se adaptar a isso, né? E aí, uma última coisa para a gente fechar a tua contribuição aqui, você falou bastante da gestão de dados e eu sei que uma boa parte, uma parcela interessante das empresas vem colhendo dados, mas nem todas sabem exatamente como usar. Então, acho que vale uma dica sua nesse sentido também. Como usar todos esses dados que eu estou colhendo? Informação ela só é útil quando ela serve para alguma coisa, né? Seja para melhorar a vida do meu cliente, seja para melhorar a forma como eu sirvo esse cliente, né? E tomar as decisões melhores. Então, não é só ter um bando de dados, né? E se orgulhar porque tem teras e teras de informação registrada diariamente, isso não serve para nada se isso não se transformar em ação clara. Então, a ideia começa simples. Quem não tem essa cultura de dados ainda, começa simples, começa olhando para um Analytics, começa olhando para um dashboard, cria um dashboardzinho, nem que seja numa planilha, mas que você tenha só ali alguns dados que são vitais para você tomar decisões iniciais e você vai aprimorando com o tempo. Isso é importante, porque quando a gente fala de dados, parece uma ciência de astronauta, parece tão longe das pessoas que não tem essa cultura ainda, que as empresas até se assustam, falam, meu Deus, eu não vou conseguir, então é melhor não fazer. Não, começa simples. Agora, é impossível a pessoa ter um e-commerce e não olhar para algum número. É uma judiação. Se você tem um comércio eletrônico e você não tem uma rotina de olhar relatório do que ele gera, você está jogando fora uma das coisas mais bacanas que o comércio eletrônico traz e que ele ajuda o restante do varejo a se profissionalizar, principalmente nessa questão de gestão de dados. Porque o e-commerce, você plugou um canal online e você já passa a ter uma pesquisa online ali, viva, te dando informações. Se você tomar decisões ainda sem olhar para isso, você não está usando praticamente 100% do que é o benefício de ter um e-commerce, né? Sem dúvida. Ô Marucho, dá para ficar te ouvindo aqui, batendo papo, algumas boas horas aí. Uma pena que o tempo não permite. Queria de novo te agradecer em nome de todo o conselho, toda a equipe do E-Commerce Brasil. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Bom evento para todos.